Bom dia, irmãos. Meu nome é Marcelo. Essa daqui é minha esposa Aline. Nós somos da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. E é muito especial poder estar falando com vocês daqui, dar um bem-vindo a cada um de vocês. A gente está muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse bem-vindo. E estamos com saudade de cada um de vocês. A Aline vai ler uma escritura para vocês e logo em seguida vou orar. Amém. A escritura fica em 2 Coríntios 4,16 e diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Oremos. Pai eterno, Pai querido, eu quero tanto levantar o seu nome, Pai, eu quero tanto dizer que seu nome é santo, Pai, é poderoso. Amém. Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai, cada discípulo, o Senhor tem cuidado com zelo. Pai eterno, quero tanto te agradecer porque no meio disso tudo, no meio dessa pandemia, Pai, temos passado por isso, Pai, com êxito, Pai. Eu peço, Pai, ao Senhor que o Senhor, Pai, que isso possa passar, Pai, que possamos estar juntos de novo, Pai, como família, Pai, que possamos estar compartilhando junto, Pai, com cada um de vocês, Pai. Muito obrigado por Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e peço para que o Senhor use, Pai, cada um, Pai, que tem trabalhado, Pai, para o seu reino, Pai, que tem dado tudo de si, Pai, que tem se doado, Pai, para que a sua palavra seja pregada, Pai, seja falada, Pai, nesse país, Pai, nessa terra. Pai eterno, cuida de cada um, cuida da liderança de nossa igreja, Pai. É o que te pedimos, Pai. Por favor, Pai, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Bom dia. Meu nome é Gilmar, essa é minha esposa Fran. E agora nós vamos fazer uma oração. Deus eterno, Pai, quero muito agradecer ao Senhor, Pai, pelo privilégio, Pai, de estarmos reunidos, Pai, para louvarmos o seu nome, Pai, para adorarmos o Senhor. Amém. Para nós é um privilégio, Deus, porque apesar de estarmos isolados, Pai, nós estamos, Pai, em espírito, buscando e adorando o Senhor, Pai. A minha oração é que o Senhor abençoe esse culto, abençoe a pregação, que o Senhor possa usar o pregador, Pai, para nos trazer a palavra do Senhor e que essa palavra produza frutos no nosso coração, Pai. Amém. Que ela nos ajude, Deus, a tomarmos decisões em nossas vidas, decisões que precisamos, Pai, para chegarmos mais perto do Senhor, Pai, para cada dia ficarmos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu oro que o Senhor abençoe, Pai, os nossos governantes, Pai, o nosso presidente, os nossos ministros, Pai, que eles, Pai, exerçam sua autoridade com justiça, que eles, Pai, governem, Pai, com amor, Pai, ao povo, que eles cuidem, Pai, das nossas necessidades, Pai. Amém. Eu quero orar também, Pai, porque estamos passando por um momento tão conturbado no nosso país, Pai, onde há tantas pessoas infectadas, onde muitas pessoas morreram. Eu oro pelos familiares, que o Senhor console, Pai, a vida de cada familiar, que o Senhor tenha misericórdia de todos que estão internados, Amém. Deus. Que o Senhor use os médicos, Pai. Que o Senhor, Pai, haja no nosso país e ao redor do mundo, Deus. Que há muitas pessoas também sofrendo, Deus eterno. Por favor, fique com o nosso culto, Pai. Fique conosco. Perdoa nossas falhas, que nós somos pecadores, Pai. E, por favor, nos ensine, Pai, a amarmos uns aos outros, amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai, para que a gente, Deus, possa cada dia estar mais perto do Senhor, Pai, e
e podermos, Deus, ajudarmos uns aos outros também. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Pai Santo, Deus, continuando, Pai, essa oração, eu quero muito, Pai, diante do Senhor, agradecer, Pai. Muito obrigada, porque, de fato, o Senhor tem tido muita misericórdia, Pai, de nossos dias aqui na terra. Como o Gilmar já orou, Pai, tem sido dias de prova, dias difíceis, Pai. O Senhor, Pai Santo, tem mostrado tanta compaixão. Nós só temos o que te agradecer, Pai. Muito obrigada, principalmente, Deus, pelo alimento espiritual, que a cada domingo nós temos o privilégio de receber, Pai. Cada pregador que o Senhor tem usado, Deus, para nos ajudar, nos orientando, Pai, nos chamando a atenção para uma vida, Deus, com o Senhor, uma vida espiritual, Pai, com valores. Muito obrigada, Pai eterno. Nos ajude a continuarmos, Deus, com a missão de levar o Evangelho em cada coração, assim sendo, Pai, testemunhas vivas do Senhor aqui na terra. Amém. Pai, nossos trabalhos, aqui nossa vizinhança, Pai, que nós possamos divulgar, Pai, sua palavra e nos ajude a cuidar, Pai, de nossos irmãos recém-batizados. Pai Santo, nos dê, Pai, condição, sabedoria de manter sua igreja totalmente, Pai, em tua presença, pela tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Um bom domingo, um bom culto. Hoje eu louvo a ti, Senhor, por tudo que tens feito em minha vida. Quando ainda pecador, olhou-me com os olhos de amor. Muitas vezes te fiz triste, mas o teu amor insiste em mostrar na cruz o teu perdão. Quero te adorar por me libertar, derramando teu amor no meu coração. Quantas vezes errei sem ter tua palavra na lembrança, fraco pra fazer o bem, pensava não haver mais esperança. Quantas vezes te fiz triste, mas o teu amor insiste em mostrar na cruz o teu perdão. Quero te adorar por me libertar, derramando teu amor no meu coração. Quero te adorar por me libertar, derramando teu amor no meu coração. No meu coração, no meu coração. Senhor, meu Deus, perdoa o meu pecado. Senhor, meu Deus, já que sou teu santuário, fortalece a minha fé, renova o meu coração, fortalece a minha fé,
atende a minha oração, para sempre te adorar, para sempre em tua presença. Meu Deus, meu protetor, perdoa-me, escuta o meu clamor, Senhor, meu Deus. Perdoa o meu pecado, Senhor, já que sou teu santuário, fortalece a minha fé, renova o meu coração, fortalece a minha fé, atende a minha oração, para sempre te adorar, para sempre em tua presença. Meu Deus, meu protetor, perdoa-me, escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, escuta o meu clamor. Bom dia a todos, esse é o momento das nossas ofertas. Eu gostaria de convidar vocês a ler comigo João, capítulo 6, a gente vai ler dos versos 5 até o 14. A Bíblia diz assim: Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Bom, esse relato bíblico ele já foi compartilhado aqui, no momento das ofertas, nessa época de isolamento social, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, para ilustrar o poder de Deus e os milagres que ele pode e tem feito com o pouco que ofertamos, no sentido de suprir as necessidades da igreja como um todo. E é verdade, essa escritura ela retrata isso muito bem. Mas hoje eu gostaria de frisar um detalhe que Deus tem me permitido ver aqui. Essa passagem ela é descrita nos 4 evangelhos, mas apenas João diz que esses 5 pães e esses 2 peixes são oriundos de um menino. Os outros evangelhos, ele não diz a origem desses pães e desses peixes. O que me levou a pensar no seguinte: haviam 5.000 homens, fora as mulheres. Aqui em João não diz que haviam mulheres ali, mas os outros 3 evangelhos diz que haviam mulheres e crianças.
Geralmente, nas reuniões, nos encontros em geral, o número de mulheres sempre é maior do que o número de homens. O que me faz acreditar que havia naquele lugar ali aproximadamente 10 mil pessoas. O que me chamou a atenção é que dentre 5 mil, 10 mil pessoas, apenas um menino tinha 5 pães e 2 peixes. E isso era o inusitado, porque geralmente são os adultos que carregam os alimentos. E eu me pergunto, ninguém mais tinha nada? Um pãozinho sequer? Ninguém mais tinha um peixinho? Uma azeitona, porque aquela região era rica em oliveiras. Ninguém tinha um figo, um mel, uma barrinha de cereal, um biscoitinho de maisena ali para compartilhar. 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, apenas um menino ingênuo, com toda a sua ingenuidade, desprendido em tudo, dando tudo que ele tinha ali naquele momento, igualzinho àquela oferta daquela viúva pobre que deu tudo que tinha para sobreviver como oferta a Deus. Isso me fez refletir no meu coração se há desprendimento, se há generosidade extrema, se há o desejo de servir espontaneamente a Deus com minhas ofertas. Eu queria, com essa passagem, irmãos, agradecer a todos vocês, que têm ofertado do seu dinheiro, que têm dado parte do seu salário, sacrificado financeiramente. Muito obrigado, irmãos, porque Deus tem usado esses valores para multiplicar e ajudar muitas pessoas no nosso meio. E eu gostaria de convidá-los, irmãos, a continuar crescendo nessa área do desprendimento, da generosidade, da espontaneidade, da servidão a Deus. Não acredito que esse menino tenha voltado sem nada para casa, já que ele deu dos 2 pãezinhos e do peixinho que ele tinha. Porque a Bíblia diz que logo depois de ter saciado todo mundo, eles ainda encheram 12 cestos de pães. E eu entendo com isso que esse menino deva ter recuperado as coisinhas que ele deu. Então eu gostaria de fazer uma oração com vocês agora e como sempre aparecerão aí os dados da igreja para que possamos fazer as nossas ofertas. Oremos. Pai querido, Deus, oramos, Pai, ao Senhor com muita gratidão, Pai, porque o Senhor tem nos permitido participar, Pai, desses momentos onde podemos ofertar ao Senhor, Pai. Sabemos, Pai, que o que temos é tão irrisório diante da necessidade do mundo, diante da necessidade até mesmo da nossa igreja. Porém, Pai, o Senhor, com tanta generosidade e fartura, tem multiplicado, Pai, o pouco que cada um de nós tem ofertado ao Senhor. Pai, oramos, Pai, para que os nossos corações sempre sejam assim, Pai, como esse menino aqui, que era desprendido e até mesmo ingênuo, Pai, porque ele não sabia, ele não tinha toda essa noção do quão numeroso era a quantidade de pessoas presentes ali. Porém, ele foi lá e ofereceu os 5 pãezinhos que ele tinha, os 2 peixinhos. E, Pai, ele deu todo o coração dele, Pai. Que a gente possa fazer isso sempre para honrar, glorificar o Senhor e servir uns aos outros. Aceita, por favor, nossas ofertas e oramos com gratidão e adoração ao Senhor. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Eterno é Senhor, soberano, líder, nossa luz. Eu por nós, seu Filho, move em nós, seu Espírito. O Eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um sim.
simples coração, pronto a obedecer. Com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. O Eterno é Senhor, soberano, líder, nossa luz. Deus por nós, seu Filho, move em nós seu Espírito. O Eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer. Com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda justiça. A medicina moderna experimentou avanços extraordinários no tratamento de doenças que há muitos séculos afligem a humanidade. Lepra, peste bubônica, tuberculose, varíola, AIDS. Atualmente, mais de uma centena de vacinas contra a Covid-19 estão sendo testadas e algumas delas já em humanos. Mas e quanto aos males que afligem o coração? Solidão, ira, culpa, depressão, mágoa, medo, ansiedade, complexo de inferioridade. A espera pela cura. Em setembro, uma nova série de aulas da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Olá, igreja, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem nessa manhã. A maioria de vocês já me conhece, meu nome é Marco. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Nosso propósito é conhecer a Deus, buscá-lo intensamente, por meio da sua graça e por meio do seu grande amor por nós, e por meio da sua santa palavra. Amém? Então, gostaria de dar um bem-vindo a você, meu irmão, que mais uma vez está assistindo esse vídeo nessa manhã conosco. Eu espero que você esteja bem, com a sua família, que todos estejam reunidos, que essa manhã te encontre com saúde, que todos estejam muito bem. E você, meu amigo, que está nos visitando hoje, que está conhecendo o canal, tomara que esse tempo hoje seja um refrigério para a sua alma, que você possa estar mais vezes conosco e quem sabe um dia você pode até tomar uma decisão de se tornar um cristão. Amém? Para você que já é cristão e está conosco, é um prazer, seja bem-vindo e que a gente possa aproveitar esse tempo juntos. Antes de entrar no sermão, pessoal, eu gostaria de ler um aviso importante sobre a nossa assembleia. Então, nós teremos uma assembleia e eu gostaria de ler o edital de convocação para toda a igreja, tá bom? Edital de convocação dos membros ativos da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Ficam todos os membros ativos da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro cientes da realização da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizará no dia 10 de outubro de 2020,
a partir das 16 horas, a qual, excepcionalmente, devido ao cenário mundial da pandemia de Covid-19, será realizada por videoconferência, utilizando a plataforma Meet, para a seguinte ordem do dia que deverá ser discutida e votada. Ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária, indicação e homologação de membros do Conselho de Administração, com mandato até 4/11/2022. Número 2, indicação e homologação do gestor e cogestor, com mandato até 4/11/2022. Número 3, indicação e homologação do Conselho Fiscal, com mandato até 4/11/2022. Assembleia Geral Ordinária. Item 1, apresentação do balanço financeiro de 2019 e suas realizações. Item 2, parecer do Conselho Fiscal referente às contas do exercício de 2019. Item 3, apresentação do novo Plano de Orientação e Administração de 2020. E item 4, apresentação do Orçamento de 2020. Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2020. Conselho de Administração da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Então, você que é membro ativo, você está convidado a participar e exercer seu direito de membro da igreja. Amém? Então, não percam essa assembleia que é muito importante para a administração da nossa igreja. Então, agora entrando no sermão, primeiramente, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pelas orações que a igreja toda, na verdade, tem feito pelo meu pai. Então, a maioria de vocês já sabe que meu pai se encontra hospitalizado e tem sido tempos muito difíceis para nós, para mim, para nossa família, mas Deus tem nos confortado, tem nos dado forças para superar esse momento. Meu pai ele continua com a saúde debilitada, mas o quadro está estabilizado. Graças a Deus, ele hoje já está na enfermaria e eu acredito que ele já pode receber visitas, só que com um acompanhante só de cada vez por conta da pandemia. Amém? Mas muito obrigado, meus irmãos, pela oração, pela corrente positiva de cada um de vocês, que fez toda a diferença na saúde dele. Amém? Então, esse mês nós temos aprendido sobre a cura através da palavra. E temos estudado, na verdade, vários temas importantes falando sobre a cura. E hoje eu queria falar com vocês sobre a cura da doença da alma. Amém? A cura da doença da alma. E gostaria de começar com uma oração com vocês. Pai, eu quero, nesse momento, te agradecer, Pai, pelo teu imenso amor, pela tua imensa misericórdia. Pai, obrigado porque o Senhor tem, ao longo de nossas vidas, Pai, o Senhor tem nos dado a oportunidade para vivenciar situações difíceis, como essa, Pai, que eu tenho vivido pessoalmente, que tem sido uma prova tão grande para o meu coração. E eu acredito que cada um de nós, Pai, por conta desses momentos que temos vivido, tem experimentado situações adversas, pessoas doentes, perdas, situações onde não sabemos o que fazer, questões envolvendo o trabalho, pessoas desempregadas, da família, amigos. E isso tudo, Pai, tem provocado em nós, na grande maioria, uma ansiedade, um desespero. Mas, Pai, a Tua palavra nos dá um conforto tão grande nesses momentos. Eu quero tanto orar, Deus, para que o Senhor, essa manhã, por meio desse tempo que nós vamos ter aqui, o Senhor vai nos ensinar a como lidar com as doenças da alma,
o que devemos fazer, Pai, para sermos efetivamente curados, para que a gente possa Te adorar, Senhor, e possamos viver uma vida que Te agrada, livre de qualquer coisa que nos impeça, Senhor. Portanto, fica, Pai Santo, com esse tempo que vamos ter aqui agora, e que o Senhor abençoe a leitura, a exposição da palavra, que o Senhor abra os corações, Deus, para receber essa palavra, e que a gente saia daqui hoje muito animado e desejoso de fazer o que é certo diante de Ti. Te agradecemos muito em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ler, pessoal, Lucas capítulo 7. Vamos abrir, por favor, nossas Bíblias. E vamos ler Lucas capítulo 7, versos 11 ao 19. Lucas capítulo 7, versos 11 ao 19. A Bíblia diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Nossa, vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Que situação inusitada, não? Normalmente num velório, né, no enterro, a gente fica meio sem saber em como se portar, em como agir. E aqui a situação foi muito inusitada, porque esse finado, né, essa pessoa que havia morrido, do nada se levantou de onde ela estava sepultada, provavelmente num caixão, algum lugar onde ela estava sendo sepultada pelos amigos, e ficou sentado, né, olhando para todo mundo. Nós temos dois senhores na igreja que são responsáveis por, normalmente quando a gente tem uma situação de enterro, né, a gente chama essas pessoas, esses dois irmãos, para nos ajudar. É o nosso irmão Djalma, que normalmente faz isso, e nosso irmão Adão também, que normalmente nos conforta em momentos como esse. Mas eu fico pensando, vocês dois, né, estando numa situação dessa, e a pessoa do nada ali levantar, né, ficar sentada ali, estender a mão. Eu acho que todo mundo que estivesse no velório ali, no local, ia ficar um pouco constrangido, né? No mínimo, alguns iam sair correndo, né, com medo. Mas, de fato, isso aconteceu aqui, né? E continuando, no verso 16, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Deus fez de fato algo espantoso nesse lugar, não é verdade? Eu acredito que os boatos a respeito do que aconteceu aqui se espalharam rapidamente. Foi algo espantoso que Deus fez. E continuando, o verso 18. Os discípulos de João Batista, contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Uma atitude diferente, não, de João Batista. Muito interessante a atitude dele, porque alguém que recebe notícias desse tipo, né, essas coisas que aconteceram, normalmente fica encantado, ficam maravilhados, né, com a notícia.
Mas João Batista, quando recebeu essas notícias, não parece que ficou muito animado, né? E isso é muito intrigante. E, bom, enviaram esses discípulos a Jesus, né? Com essa pergunta, e Jesus, então, envia uma resposta para eles. E o verso 21 diz assim: naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Uau! Quantas coisas Jesus fez nesse tempo aqui, não? E ele manda esse recado para João Batista. E ele fala: olha, diga a ele essas coisas, diga a ele o que está acontecendo aqui, para que ele fique animado, para que ele creia no Evangelho, para que ele não duvide. E o termo aqui que Jesus usa é... João, na verdade, ele ficou escandalizado, é o que a Bíblia diz, né? E eu fiquei pensando, pessoal, por qual motivo João estaria escandalizado? Escandalizado aqui poderia ser atônito, poderia ser decepcionado por conta dessa situação do momento, algo inesperado, revoltado, amargurado, ou talvez o que eu estou pensando aqui nesse momento, que era o sentimento que passava por ele, talvez ele estivesse doente da alma. Alguns historiadores, irmãos, eles afirmam que nessa passagem, exatamente nesse tempo, João Batista já estava preso há pouco mais de um ano. E eu fiquei tentando entender, né, o motivo pelo qual João vinha com esse sentimento no coração dele, né? E tentei me colocar no lugar dele. E com certeza algo que eu pensei, né? Eu pensei assim, puxa, de um lado você tem Jesus fazendo grandes coisas no meio do povo. Jesus curando aleijados, fazendo cegos enxergarem novamente, ressuscitando pessoas, como nós vimos aqui nesse texto. E se eu tivesse no lugar dele, eu pensaria, puxa vida, mas e eu? Né? Eu fiz tanta coisa, né? Eu me submeti, eu preparei o caminho para Jesus e ele vai deixar que eu desfaleça aqui nessa cadeia? Talvez João Batista pudesse ter pensado essas coisas, né? A Bíblia não fala. A Bíblia fala apenas que ele estava escandalizado. Interessante, pessoal, que João Batista, ele sabia exatamente quem era Jesus e as coisas que ele podia fazer. João foi preparado, irmãos, toda a sua vida para esse momento. Essa era a prova derradeira de João. João, eu pensando em algumas coisas que prepararam João para esse momento. João teve um nascimento dele predito por um anjo. Incrível, não? João, ele foi separado, ainda quando criança, pelos pais dele, e os pais fizeram voto de nazireu, que quer dizer uma pessoa que é separada para fazer o trabalho de Deus, uma pessoa que vai ter que se abster de muitas coisas que um outro adorador de Deus na época poderia fazer. João, ele não poderia fazer algumas coisas. Ele estava separado para esse trabalho. João foi designado para preparar o povo para a vinda do Messias. E ele tinha muita convicção disso, de quem era o Messias e o papel que ele deveria executar. João teve coragem para enfrentar as injustiças do rei Herodes, que era o rei da época. Um rei que tinha uma vida completamente longe de Deus, mas que apesar disso tudo gostava de ouvir
João Batista falar algumas vezes. E João não tinha medo, João confrontava ele sobre as injustiças que haviam na sua vida. E por fim, na minha opinião, o que foi mais importante na vida de João Batista, ele pessoalmente batizou Jesus. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba. João Batista ouviu a voz do que vinha do céu dizendo: esse é o meu filho que me dá muita alegria. Todas essas coisas, pessoal, não foram suficientes para, nesse momento, deixar João com um coração que não estivesse escandalizado. Incrível isso, não? João parecia, irmãos, não aceitar muito bem esse final que Deus estava propondo para ele nesse momento. Talvez ele imaginasse um outro final. Um final com um pouco mais de glória para ele, ou talvez com um pouco menos de sofrimento. Ele não imaginava que ele estivesse preso nesse momento. E eu queria falar um pouco mais sobre essa passagem, pessoal. Algumas coisas que a gente poderia tirar daqui para que a gente não fique doente da alma, para que a gente não fique escandalizado nos momentos em que nós fomos confrontados, nos momentos onde nós fomos desafiados em nossa fé. E a primeira coisa que eu acredito que Deus trabalha para que a gente não fique doente da alma é que Deus, ele sempre trabalha para o bem. Amém? Deus sempre trabalha para o bem. Romanos capítulo 8, verso 28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa escritura ela é muito conhecida entre nós, né? Normalmente, quando um irmão querido ou familiar está passando por dificuldades, nós separamos esse trecho da Bíblia para ler, né? Encorajamos uns aos outros com essa escritura. É quase que um mantra entre nós, não? Mas sendo bem honestos, pessoal, nós temos aceitado, de fato, a soberania de Deus na nossa vida? Nós temos aceitado a disciplina de Deus em nossa vida, quando Ele nos disciplina, quando é preciso? Eu passei esses dias por um episódio que eu queria compartilhar com vocês, que foi muito difícil para mim, com o meu pai. Né? O meu pai, como eu falei no início, ele está bem adoentado e nós estávamos procurando uma internação para ele e finalmente conseguimos. E meu pai, infelizmente, já não consegue mais andar, ele está bem fraquinho. E aí nós levamos o meu pai de cadeira de rodas, eu fui levando, né, conduzindo a cadeira de rodas no hospital. E aí eu comecei a passar por vários lugares do hospital, né? Meu pai ali doente, né, com mal-estar, e cada lugar que eu passava do hospital eu era encaminhado para outro, né? Não, você precisa ir para aquele setor, não, agora você vai para aquele setor. E aquilo começou a me dar uma angústia, irmãos, profunda. E o meu pai, ele é aposentado do Estado, né? Ele foi um servidor do Estado e não foi qualquer um servidor, né? O meu pai, ele foi um herói do Estado. Meu pai, ele tem condecorações em casa, ele tem medalha, ele tem um certificado, um diploma, né? Uma condecoração dada pelo secretário de Segurança do Estado na época, por conta dos serviços que ele prestou. Então ele não era qualquer pessoa. E o hospital que recebeu meu pai foi justamente o hospital do Estado. E eu fiquei pensando comigo, puxa, se essas pessoas soubessem quem é o meu pai e o que ele fez, né, o que ele enfrentou pelo Estado, talvez ele não fosse tratado dessa forma, como ele está sendo tratado. Talvez ele estivesse sendo honrado agora.
E eu fiquei pensando em não deixar esse sentimento de insatisfação tomar conta de mim. Né? Eu fiquei lembrando de vocês, irmãos, das orações, dos pedidos, das súplicas, dos encorajamentos para que eu tivesse força, para que eu pudesse ter o meu coração guardado desses sentimentos. Né? E eu lembrei que eu também tenho um Pai Celestial, um Pai que precisa também ser honrado por meio das minhas atitudes, por meio dos meus sentimentos. E a pergunta é, irmãos, essas coisas se passaram comigo, mas e você, meu irmão? Você tem procurado policiar o seu coração para não deixar sua alma ficar doente, sua alma não ter amarguras, não ter situações mal resolvidas que provocam dor, provocam sentimentos de crítica, tristeza. Puxa vida, nós somos discípulos e precisamos enfrentar essas coisas. Recebemos de Deus a graça que nos é dada sem merecimento. Não fizemos nada para merecer a graça, o favor que Deus nos dá, que é a nossa salvação, que é o amor de Jesus. Então, por que eu tenho deixado o meu coração ficar tão amargo, tão ruim, a ponto de tratar pessoas mal, a ponto de não querer fazer mais algumas coisas, não querer servir na igreja? Queria me dirigir também a você, meu querido, que nesse momento não faz parte da nossa igreja e está assistindo esse tempo aqui conosco. Talvez você tenha passado por uma situação que te constrangeu muito no passado. Talvez você tenha sido abusado sexualmente, ofendido. Talvez você, minha querida, que está ouvindo essa mensagem, talvez você tenha sido humilhada pelo seu marido. E com o passar dos anos, você carrega com você mesmo um sentimento de que as coisas nunca mais vão mudar. Eu queria te encorajar, porque quando você conhece Jesus, quando você conhece Cristo verdadeiramente, quando você permite que a palavra de Deus entre na sua vida e faça uma cirurgia, você tem uma vida transformada. E você pode enfrentar, Deus te dá coragem para enfrentar essas coisas. E você, com o passar do tempo, você vence essas situações difíceis. Amém? Deus, Ele quer curar a doença da nossa alma. Amém, igreja? Uma outra coisa importante, essas doenças, elas simplesmente são curadas. E uma doença da alma que é curada, uma amargura, um preconceito, uma decepção forte que a gente teve na vida, quando Deus ele entra nos nossos corações e nos opera e faz uma cirurgia, nós somos curados. E somos curados, pessoal, a ponto de falar dessa situação e não sentir mais nada. Olha que incrível isso! Você deveria fazer um teste, meu irmão e meu amigo que está nos ouvindo essa manhã e assistindo aqui esse tempo. Você deveria fazer um teste. Eu fiz esse teste. E é um teste, às vezes, duro para admitir a realidade. O teste é o seguinte: se quando você fala dessa situação que provocou muita tristeza na sua vida, você ainda sente dor, é porque essa ferida, meu querido, ainda não está cicatrizada. Ela ainda está aberta. Deus ainda não terminou de fechar essa ferida. E eu e você precisamos permitir que Ele feche. E como que Deus Ele fecha essa ferida? Através de boas conversas, através dos nossos relacionamentos, da leitura da palavra.
com oração, com jejum, com amizade cristã, conversando sobre essas coisas, aí sim, é perfeitamente possível nós sermos curados dessa doença da alma. Talvez esse é o momento, meu querido, de você lidar com isso. Essa situação que está te atormentando há tanto tempo, que rouba a sua paz, rouba a sua alegria. Essa doença que não permite que você cresça na igreja, que você sirva. Talvez seja esse o momento de nós lidarmos profundamente com isso. Quando a ferida, meus queridos, está cicatrizada, ela não dói mais. E é interessante o que acontece. Quando a ferida ela está cicatrizada, você olha para a ferida, você lembra do que aconteceu, mas não dói mais. E essa situação vai glorificar o nome de Deus, porque você vai usar essa situação para ajudar outras pessoas. Se você foi, por exemplo, uma mulher que foi abusada sexualmente, ou você teve uma grande decepção, você vai poder usar essa situação para ajudar outras mulheres no seu ministério, na sua vizinhança, né, em volta de você. Você vai poder compartilhar a sua fé e falar de como Deus foi bom para você e operou esse milagre. E assim, cada uma das doenças da alma que se colocam nos nossos corações, né, nós vamos ser testemunhos dessa grande vitória que Deus fez na nossa vida. Amém? Fica apenas a cicatriz, pessoal. Apenas a cicatriz. Se nós formos profundos e tomarmos uma decisão de lidarmos com isso, fica apenas a cicatriz. Amém? E para terminar, pessoal, uma coisa também que eu gostaria de destacar dessa escritura, a doença da alma, ela não resiste a um coração agradecido, a um coração grato a Deus. Sabe, existiu um pouquinho depois dessa época de João Batista, um outro grande homem de Deus, um outro grande pregador da palavra, chamado Paulo de Tarso. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é responsável por várias epístolas da palavra de Deus, várias cartas de recomendação para as igrejas. E Paulo, ele tem algumas semelhanças com João Batista. Paulo também, de certa forma, preparou o caminho para Jesus, para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Paulo também teve o ministério dele anunciado pelo próprio Jesus e por anjos. Um ministério que veio do céu, amém? Paulo também teve coragem para enfrentar injustiças nos lugares onde ele passava, nas cidades onde ele pregava o evangelho e ele fundava as igrejas. Quando tinha algumas situações que não estavam de acordo com o evangelho, ele tinha coragem para se levantar e defender o evangelho. Paulo também, assim como João Batista, foi um grande orador, um grande pregador da palavra. Paulo também foi preso por anunciar o evangelho. E a tradição romana diz que ele também foi decapitado, assim como João Batista. Mas Paulo, ao invés de se escandalizar por estar preso na prisão, ele falava o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7. Olha o que Paulo diz. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo de minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Uau! Que coração incrível, não, irmãos? Eu não sei como você se sente quando você escuta e lê essas palavras, né? Parece que o nosso coração ele vibra dentro do peito, não? Um coração completamente livre, pessoal, de qualquer doença da alma. Que palavras inspiradoras. Como eu disse no início, nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis. Mas nós não podemos permitir, meus irmãos, que a nossa alma fique doente. Nós temos uma opção.
nós temos uma escolha, que é lidar profundamente com isso. Lidar com a amargura, com a decepção e superarmos esse grande desafio que Deus colocou à nossa frente. Combate o bom combate, meu irmão. Guarde sua fé e termine a corrida, amém? E quanto a João Batista? João Batista, como eu disse, ele foi decapitado. Ele se encontrou em algum momento com o coração um pouco doente. Mas será que João Batista terminou bem essa corrida? Será que João Batista foi aprovado? Bom, tem um trecho aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês que vem do próprio Jesus. Fica em Mateus, capítulo 17, versos 11 ao 13. Diz assim: Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Uau! Olha a maneira como Jesus fala do final de João Batista, da maneira como ele enfrentou o último desafio da vida dele. Que ministério incrível de João, não, irmãos? João Batista teve um ministério vitorioso. João Batista era a voz que clamava no deserto. João Batista batizou várias pessoas no Rio Jordão. Foi um chamado ao arrependimento. Várias pessoas foram salvas. E sabe o que mais me chama a atenção disso tudo? Qual foi o grande milagre que João Batista fez? Parem para pensar. Qual foi o grande sinal miraculoso que João Batista fez para que ele pudesse ter êxito nesse trabalho? Nenhum, irmãos. Nenhum. João Batista não fez nenhum milagre. Todas essas pessoas que foram salvas, que foram batizadas, foram convencidas pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, pela maneira poderosa como João Batista compartilhava a sua fé. Que incrível, não? João Batista era o Elias que deveria vir e cumprir o seu papel, amém? Sabe qual é o meu desejo, irmãos? Nessa manhã, para cada um de nós, os desafios vão vir. A doença da alma vai querer se instalar nos nossos corações. Mas que nesse tempo, principalmente nesse tempo de isolamento, apesar do desemprego, meus irmãos, apesar das perdas, das enfermidades, nós possamos ficar firmes e não ficarmos doentes da alma. Amém, meus queridos? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E nesse momento o que eu gostaria de fazer é uma oração, encerrando esse tempo e nos preparando para tomar da Santa Ceia. Amém? No momento em que você estiver tomando da Santa Ceia, eu gostaria de te pedir, meu irmão, para que você pudesse sondar o seu coração e ver se tem alguma doença da alma, se tem algo que não está 100% resolvido, algo que aos poucos está tomando conta do seu coração e que agora, nesse momento, você entrando na presença de Deus com sinceridade, você possa permitir que Cristo entre na sua vida e faça uma operação para te livrar dessa doença que está te consumindo. Amém? Vamos orar e depois vamos tomar da ceia. Pai Santo, querido e amado, nós sabemos, Pai, que nesse mundo em que o Senhor nos colocou, existem injustiças, existem pessoas que nos fazem mal, existem situações adversas, existem coisas que nos fazem ficar muito tristes, Senhor. Muitos que estão vindo essa mensagem agora pela manhã, já foram e tiveram a sensação de ter sido enganados,
de terem sido ludibriados, de terem sido passados para trás. Ninguém gosta disso, Senhor. E isso provoca nos nossos corações um sentimento tão ruim. Eu quero rogar a Ti, Deus, para que o Senhor, nesse momento, o Senhor nos cura a nossa alma, Senhor. Leva de nós todo o sentimento ruim, todo o desejo pecaminoso, todo o desejo de vingança, toda a dúvida, que o Senhor, que a gente possa ter, e que o Senhor não venha nos curar, não venha nos restabelecer. Pai, por favor, eu oro que possamos tomar uma decisão de não nos entregarmos às doenças da alma, porque a decisão é nossa, Pai. Podemos ser induzidos a ficarmos doentes, mas nós decidimos, Pai, por conta das nossas atitudes, a ficar amargos, ficar doentes. Não permita, Senhor. Dá-nos força para superar as nossas crises, Pai, da fé e da convicção que vem do Senhor. Nós te agradecemos muito. Em nome de Jesus, amém. Olá, igreja, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Nilce, eu sou do Ministério dos Solteiros e hoje eu vim compartilhar com vocês, em especial, sobre a cura do perdão, que Deus gentilmente, generosamente me agraciou. E antes que eu continue, eu gostaria de compartilhar uma escritura. Ela está em Deuteronômio 32, versículo 39. Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus. Não há outro além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Uau! Essa escritura para mim foi um divisor de águas, porque eu pude compreender que as feridas que eu recebi antes do meu batismo, antes da minha restauração,
já existia uma promessa de cura, já existia para mim um perdão. Embora eu não quisesse perdoar muitos ressentimentos e muitas mágoas, muitas feridas, Deus estava dizendo para mim: eu posso te curar, porque para mim nada é impossível. Eu posso te dar um coração perdoador, porque para mim isso não é impossível. Então, eu levei a Deus as minhas queixas, as minhas dores, os meus lamentos, os meus ressentimentos, e Ele foi me curando. E Ele foi me dando um coração perdoador, que me possibilitou perdoar alguém que eu carregava uma grande mágoa, que é o meu pai já falecido. Mas quem me conhece sabe que eu tenho dois, um biológico e um de coração. Mas estou para falar aqui do meu pai que já partiu com muito respeito, porque eu pude perdoar, amar o meu pai e aproveitar os momentos que ele me deu com ele e aprender e viver esse perdão, me dando a possibilidade de ver o quanto que ele, junto com a família que ele escolheu, ele agregou valores, ele ajudou a construir caráteres em homens brilhantes, que eu rejeitava e tinha repulsa porque o meu coração não perdoava, mas que hoje eu aprendi a respeitar, admirá-los e ter no meu coração eles como irmãos de coração. E ter a Geise, porque desse relacionamento do meu pai nasceu a minha irmã Geise, da qual eu também amo muito. Então, irmãos, o que eu estou dizendo aqui é que quando nós construímos esse coração de perdão através da cura que nós buscamos em Deus, de todo e qualquer pecado, nós vemos, conseguimos enxergar o propósito de Deus, o plano de Deus, não somente para a nossa vida, mas para a vida daquelas pessoas que estão relacionadas a essa questão. A cura trouxe para mim a leveza. A cura trouxe para mim a tranquilidade de falar sobre marcas muito fortes, cicatrizes muito pesadas, mas que hoje eu falo com leveza, com gratidão, com amor, porque Deus assim me curou. E eu luto diariamente com Ele para que essa cura seja permanente. Então, meus irmãos, eu só tenho realmente a agradecer a Deus, a agradecer a cada um que está me ouvindo agora e animá-los. Busquemos todos a cura que precisamos. É isso que eu queria compartilhar. Meu muito obrigada. Um ótimo dia, um ótimo domingo e que Deus nos abençoe. Olá, irmãos. Antes de terminarmos o nosso culto, temos 2 vídeos bem rapidinhos para apresentar. O primeiro vai falar como será o nosso próximo culto, que será junto com as igrejas do Brasil e 2 igrejas da África. E o segundo falará sobre os encontros que teremos durante o mês de agosto com os casados, juntos com Alcides e Leslie. Então fiquem aí, é bem rapidinho.
Você está no meu caminho aqui. Dá licença, por favor. Preciso de espaço. Se isso está acontecendo no seu casamento, você precisa participar de nosso ministério para casais. Agora, no mês de outubro, todas as segundas-feiras, às 19h30. Tenha certeza de estar informado de como participar e a gente se vê lá. Um grande abraço. Oi, tudo bem com você? Vim aqui para dizer que o culto está encerrado, mas olha, antes de sair, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim o YouTube vai ver que esse vídeo te inspirou, que fez sentido para você e vai mandar para mais e mais pessoas. Assim outras pessoas vão ter acesso e conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo aqui, tá bom? Além disso, lembra que na descrição aqui tem um link para pedido de oração. Se você tem um pedido de oração, coloca ali seu pedido, mais e mais pessoas vão poder orar por você. E se você é novo por aqui, também tem um link para caso você queira colocar alguma informação sua, a outra pessoa aqui da nossa igreja possa te ligar e entrar em contato com você e poder te mostrar esse evangelho maravilhoso que você teve acesso hoje, tá bom? Então, quanto mais, beijão pessoal, até a semana que vem.